Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, tem dado o que falar. A fase recursal na nova lei de licitações, a Lei 14.133. É um ponto cheio de detalhes, prazos novos. É um ponto-chave, sem dúvida. Essa lei nova, 14.133, ela mudou bastante coisa do que a gente estava acostumado, né? Comparado com a 8.666, até com a lei do pregão, RDC. Exato. E o jeito como os recursos funcionam agora é uma das mudanças assim mais sensíveis. Impacta direto o direito do licitante de se defender e também a velocidade dos processos. E para nossa conversa de hoje, a gente se baseou em alguns artigos bem bacanas que fazem essa comparação, sabe? Do antes e do agora. E tem também um caso prático, um exemplo real, para ilustrar como isso aparece no dia a dia. Pouco esses procedimentos. O foco vai ser nos prazos, na importância de agir na hora certa, a tal da tempestividade, nas dúvidas sobre o efeito suspensivo do recurso e também nos cuidados com os pregões eletrônicos, né, que são a regra agora. Ok, vamos lá. Entender essa fase é vital, né? Porque, no fundo, é o direito que o licitante tem de dizer, olha, não concordo com essa decisão aqui da administração. É o buscar uma revisão. Fundamental. E o fascinante, eu acho, é justamente essa tensão que a nova lei meio que cria. Ela tenta agilizar, ser mais eficiente, mas sem passar por cima do direito de defesa. A lei quis unificar, simplificar, mas essa simplificação acabou gerando outras perguntas, outros desafios. Uma das grandes novidades, pelo que entendi, é a tal da fase recursal única. Isso muda bastante em relação à Lei 8666, a mais antiga, certo? Muda sim e muito. A 86666, quem já trabalhou com ela lembra bem, né? Tinha recurso depois da habilitação, aí depois tinha recurso do julgamento. Isso picotava a disputa, podia esticar o processo. Nossa. Uhum. A tendência mais recente, que a gente já via no pregão e no RDC, era de concentrar mais os recursos. E a Lei 14.133, então, consolida isso. Consolida, vira regra geral. O artigo 17 da lei nova geralmente coloca o julgamento antes da habilitação, né? E o artigo 165, ele concentra a chance de recorrer numa fase só, mas para o final. A lógica é essa, resolver as brigas de uma vez. Entendi. E o que exatamente pode ser contestado, assim? O que pode ser alvo de recurso nessa nova regra? O artigo 165 lista lá os atos, os mais comuns são decisão sobre pré-qualificação ao cadastro, o julgamento em si das propostas, o ato que habilita ou, claro, inabilita alguém. Certo. Decisões que anulam ou revogam a licitação e até a rescisão de contrato pela administração. Mas o ponto central é que, para a maioria desses atos que acontecem durante a licitação, tipo julgamento e habilitação, o jeito de recorrer segue essa mesma lógica rápida, unificada. E como é essa lógica na prática? Principalmente para esses recursos mais comuns, contra o julgamento ou a habilitação. Olha, aqui está um dos pontos mais críticos que exige atenção máxima mesmo. É a manifestação da intenção de recorrer. O parágrafo 1º do 165 é bem claro. O licitante tem que dizer que quer recorrer imediatamente no final da sessão que anunciou a decisão. Seja do julgamento, seja da habilitação. Imediatamente? Nossa! Se perdesse o momento, já era. Preclusão. Perdeu o direito de recorrer sobre aquilo naquela licitação. Não tem choro. Que pressão para o licitante ou para quem está representando ele ali na sessão? E depois que ele manifesta essa intenção, o que acontece? Aí abre um prazo, e é curtíssimo. 3 dias úteis. Só isso para apresentar as razões do recurso. Ou seja, para escrever a defesa formal detalhada. E esse prazo conta da intimação ou da ata da sessão. 3 dias úteis é quase uma corrida contra o tempo, né? E os outros licitantes, como ficam nessa história? Os outros são intimados automaticamente. E eles têm o mesmo prazo, também de 3 dias úteis, para apresentar as contrarrazões, para defender a decisão da administração ou o interesse deles mesmos, né? O prazo deles começa a contar logo que termina o prazo de quem recorreu. E aí entra a famosa tempestividade. Exatamente. Perder o prazo, seja aquele momento imediato para dizer que vai recorrer, seja os 3 dias para entregar as razões, significa decadência. Acabou o direito de recorrer ali, naquela esfera administrativa. A porta fechou,
para contestar aquele ato específico dentro da licitação. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ou talvez preocupante, né? Depende do ponto de vista. Uma das fontes que a gente viu do professor Marçal Justin Neto bate muito nessa tecla. Essa combinação de fase única com prazo de 3 dias exige um planejamento, uma prontidão dos licitantes muito maior do que antes. Muda totalmente a forma de gerenciar o litígio em licitação. Essa necessidade de declarar intenção na hora significa que a análise da decisão tem que ser feita ali quase em tempo real. Acabou aquela história de, depois eu vejo com calma se vale a pena recorrer. E a questão prática é enorme. Imagina em 3 dias a empresa tem que, acionar advogado, que vai ter que entender o caso, ler documento, pesquisar decisão parecida, escrever uma peça complexa. Para a empresa pequena, então, sem jurídico interno forte, deve ser um desafio gigantesco. Concordo plenamente. A recomendação que está surgindo, e parece ser um consenso, é: a assessoria jurídica não é mais para chamar só quando o problema aparece. O ideal é ter alguém acompanhando desde a análise do edital, para a empresa já estar preparada para reagir se precisar. Faz todo sentido. Mas essa nova forma de fazer as coisas, mesmo querendo agilizar, ela também não cria umas áreas cinzentas, uns desafios de interpretação. Cria sim, e são pontos bem importantes. O primeiro é essa própria expressão manifestação imediata. O que é exatamente imediato? A lei não detalha muito. O RDC tinha um decreto que falava após o término de cada sessão. A lei nova deixou meio vago. Isso pode dar briga. Por exemplo, se você não manifesta a intenção logo depois do julgamento, não vai poder reclamar dessa fase depois, mesmo que queira recorrer lá na frente, da habilitação. Cada etapa tem seu momento fatal ali para a intenção de recurso. E a questão da inversão de fases. A lei deixa, lá no artigo 17, parágrafo 1º, a administração habilitar antes de julgar se tiver um bom motivo. Mas como isso conversa com a regra de apreciação em fase única do recurso, artigo 165, parágrafo 2º-I? Esse talvez seja um nó mais complicado que está gerando mais discussão. Pensa na situação. A habilitação vem primeiro. Uma empresa é inabilitada. Ela manifesta na hora que quer recorrer. Só que a análise desse recurso dela só vai acontecer lá no final, junto com outros recursos sobre o julgamento das propostas. Julgamento esse que ela nem participaria se a inabilitação fosse confirmada logo de cara. Nossa, é verdade. A grande pergunta que fica é: como isso garante o devido processo legal? O contraditório, a ampla defesa, que estão lá na Constituição. Uma das fontes que a gente analisou, a fase recursal na nova lei de licitações, coloca o dedo bem nessa ferida. Faz umas perguntas diretas. Nesse caso de inversão, a decisão de inabilitar fica suspensa enquanto o recurso não é julgado? Ou seja, o recurso tem efeito suspensivo automático? A lei não fala? Exato. E se o recurso for aceito só lá no fim, o licitante pega a proposta que estava guardada e apresenta. O processo volta para a fase de lances, a lei não dá essas respostas. Pois é. Essa questão do efeito suspensivo, principalmente na inversão de fases, é crucial e está em aberto. Normalmente, recurso administrativo não suspende a decisão, né? O efeito é só devolver para reanálise, a não ser que a lei diga o contrário ou a autoridade decida suspender. A 14.133 não deixou isso claro para essa situação específica da inversão. Isso gera uma insegurança jurídica, imagino. Enorme, tanto para o licitante quanto para a própria administração. Provavelmente isso vai depender de regulamentação ou de como os tribunais vão decidir isso com o tempo. E ainda tem a questão do juízo de admissibilidade. Isso, outro ponto meio nebuloso. A lei não diz se vai ter um filtro logo de cara, sabe? Uma análise prévia só da intenção de recorrer para ver se foi no prazo, se a pessoa tem direito de recorrer, etc., como tinha no pregão. Ou se essa análise de admissibilidade só vai acontecer depois, quando as razões já foram entregues nos 3 dias. E qual a diferença prática? Impacta a dinâmica. Um filtro inicial poderia barrar logo de cara intenções que claramente não têm cabimento. Mas não ter esse filtro pode fazer a administração perder tempo analisando o mérito de recursos que nem deveriam ter sido aceitos para início de conversa. Uau, quanta coisa para o gestor e licitante ficarem ligados. Para a gente não ficar só na teoria, vamos pegar aquele exemplo prático que a gente achou?
É um recurso administrativo da Selbet Tecnologia, num pregão eletrônico recente, o 9002 de 2024, lá do Ministério da Gestão. Ah, sim, um caso bem interessante. O objetivo era contratar outsourcing de impressão, sabe? Aluguel de impressoras e serviço. E a Selbet não recorreu de um ato específico, tipo, foi inabilitado ou perdi no preço. Ela recorreu do resultado geral da licitação, usando como base o artigo 165, inciso 1 da Lei Nova. E qual era o ponto principal da reclamação deles? Eles argumentaram que as especificações técnicas que estavam no edital direcionavam demais para um fabricante específico, a HP. Na visão da Selbet, isso criou uma barreira injusta e impediu que outras marcas tipo Canon, Epson, que poderiam ter soluções parecidas ou até mais baratas, pudessem competir de verdade. Entendi. E qual foi a consequência disso, segundo eles? A consequência, segundo o recurso, foi uma competição muito fraca. Teve só um lance válido num dos grupos da licitação e nenhuma disputa real no outro. Ou seja, essa falta de competição teria levado a um resultado que não era o melhor, o mais vantajoso para a administração. Exatamente. E a base legal que eles usaram foi a violação direta de princípios que são a base de tudo, né? O caráter competitivo da licitação, artigo 9º da Lei 14.133, a isonomia, a busca pela proposta mais vantajosa, artigo 11 da Lei e artigo 37 da Constituição. Citaram também decisões do TCU que proíbem essas exigências que restringem sem ter uma justificativa técnica muito boa. E o que eles pediram no final do recurso? Pediram a anulação ou revogação de tudo, desde o edital, para que as especificações fossem corrigidas e o processo reaberto, permitindo uma competição mais justa, mais ampla, basicamente. Zera e faz de novo com regras que todo mundo possa participar. Olha, se a gente conecta isso com a nossa discussão, o caso da Selbet mostra bem como o recurso administrativo é uma ferramenta assim vital. Não só para o interesse da empresa que se sentiu prejudicada, mas para a saúde do sistema de licitações como um todo. É um jeito de garantir que princípios como competitividade, isonomia, não fiquem só na lei, né? Que sejam aplicados na prática. Que lições e recomendações, então, a gente pode tirar dessa análise toda? Pensando nos dois lados, quem licita e quem gerencia a licitação no governo. Olha, para quem licita, a mensagem é bem clara. Vigilância total e preparação antes. A análise crítica tem que começar lá no edital, já identificar ali possíveis problemas, restrições indevidas, muito antes de chegar na sessão de julgamento ou habilitação. Certo. E, fundamental, ter estrutura para agir muito rápido na fase recursal, manifestar na hora e entregar as razões em 3 dias. Isso exige prontidão, não tem jeito. E para os gestores públicos, o pessoal que está ali tocando a licitação? A fase recursal única, apesar de acelerar, aumenta a responsabilidade nas fases anteriores. Tem que ter um cuidado redobrado na hora de fazer o edital, de conduzir o julgamento, a habilitação, para minimizar erro que depois vira recurso e pode anular tudo. Clareza nas decisões é essencial. E ao pensar em usar a inversão de fases, o gestor tem que pesar bem. O ganho de tempo compensa o risco processual, compensa a dificuldade de garantir a defesa do licitante, ainda mais com essa incerteza sobre o efeito suspensivo. É uma decisão complexa. Muito. E documentar tudo, rigorosamente. Todas as justificativas, todas as decisões, isso é mais importante do que nunca. E, claro, ficar ligado nas orientações dos órgãos de controle, tipo TCU, sobre sistemas delicados como restrição à competição. E tem um ambiente eletrônico, né? Que agora é a regra, principalmente com o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, centralizando tudo. Bem lembrado. Essa dinâmica do recurso manifestar imediatamente, prazo curto, intimação eletrônica, exige que todo mundo, administração e licitantes, dominem as ferramentas, as plataformas digitais. Tem que ser ágil ali. Sim. Perdeu um prazo porque não viu a notificação no sistema ou porque não conseguiu registrar a intenção de recurso online na hora certa, a consequência é a mesma, perdeu o direito. Ficar atento aos canais eletrônicos é vital. Então, para a gente amarrar tudo, a gente falou da fase recursal única da Lei 14.133, do prazo super apertado de 3 dias úteis, daquela exigência crítica de manifestar a intenção imediatamente. Isso. Dos atos que podem ser contestados, das complicações e dúvidas que surgem com a inversão de fases e o efeito suspensivo, e vimos até um exemplo concreto de como a competitividade pode ser questionada via recurso.
No fim das contas, o que tudo isso significa? Significa que a Lei 14.133 está apostando forte na agilidade, né? Querendo processos mais rápidos, na linha do que o pregão já fazia. Só que essa velocidade tem um preço. Ela exige um nível bem mais alto de profissionalismo, de preparo, de atenção aos detalhes de todo mundo que participa. É verdade. Aquela margem para improviso, para demora na hora de recorrer, ela diminuiu drasticamente. E com isso, acho que fica uma reflexão final interessante para quem está nos ouvindo, né? Fica assim. Essa aposta grande na celeridade, concentrando o recurso, encurtando o prazo, nos faz pensar até que ponto essa busca por eficiência administrativa consegue, de fato, se equilibrar com a garantia real do direito de defesa do contraditório, especialmente em licitações mais complexas ou quando se usa a inversão de fases, com todas as suas incertezas. Fica essa questão no ar. Como é que a prática do dia a dia, talvez futuras regulamentações ou as decisões dos tribunais vão ajustar essa tensão entre a velocidade e a garantia dos direitos na aplicação da nova lei. Uma reflexão super pertinente mesmo para todo mundo que trabalha com licitação pública. Bom, agradecemos demais a companhia nessa nossa análise sobre a fase recursal na Lei 14.133. O assunto é longo, com certeza tem muito mais para a gente explorar dessa lei no futuro. Até a próxima!